Bom pessoal, hoje eu estou com a segunda parte do vídeo, no caso já falando do projeto da rebobinadeira. Eu tinha feito primeiro na prática, né, como que eu fiz todas as ligações, tudo na prática, então para mostrar que ele funciona. Agora eu vou falar sobre a parte da teoria. Esse vídeo eu vou dividir em três partes. A primeira parte foi a prática, e o segundo vídeo eu vou falar sobre como que eu fiz as ligações e os parâmetros no inversor de frequência, um VEG CFW500 que eu estou utilizando. Pessoal, pode notar aqui que esse daqui, né, onde eu estou circulando aqui, são as réguas de Born do inversor de frequência, o CFW500. O 1, 3, 5 e o 7 são as 4 entradas digitais do meu inversor, né? 4, 6 e 8 são aqui a entrada para você fazer o mais 10 volts e a entrada analógica do inversor. Esse CFW500 ele tem saída analógica, ele tem aqui, se eu não me engano, eu acho que é o 11, o 13 e o 15 é o relé aqui. Eu preciso ver no manual, mas a princípio vamos falar sobre como que eu fiz. Naquela lógica, a primeira entrada digital eu utilizei um habilita geral. Eu gosto de utilizar um habilita geral nos meus projetos de inversores de frequência para que quando o operador bata ou emergência, ele corta o inversor através dos pulsos PWM. O motor ele não desliga numa rampa de desaceleração ou uma frenagem que é injetada uma corrente contínua no bobinado do motor. Eu procuro fazer assim, cada um faz do seu jeito, né? Então, bateu a emergência, ele cai como fosse o motor tá desligando numa rede trifásica numa partida direta, né? Como fosse assim. A primeira entrada digital então está sendo o habilita geral. A segunda entrada digital eu estou utilizando o gira-para, que é o liga-desliga, né? Liga-desliga ou gira-para que a gente fala. KA1, isso significa contator auxiliar 1. Pode ver que o contator K1 ele tá uma ligação em paralelo aqui, ó. Por quê? Sempre quando entrar local ou remoto na terceira entrada digital, o inversor sempre vai ter que estar habilitado o gira-para. Ele sempre vai ter que entrar o gira-para. Não adianta eu trocar de local para remoto, só que só vai indicar na IHM, que como eu fiz no vídeo lá, ele vai indicar na IHM que ele está local e remoto, mas ele não vai funcionar o meu motor porque o gira-para não está fechado. Então, utilizei dois contatores auxiliares aqui, K1 e K2, né? Aqui está a nomenclatura de um contator auxiliar. Você tem aqui, nesse caso aqui, eles são 4 contatos normal aberto. Olha lá, se você puder observar bem, ó, todos os contatos que terminam com 3 e 4 em comandos elétricos estão normal aberto. Todos que terminam com 1 e 2 são normal fechado. Aqui a 1 e a 2, que é a alimentação do meu contator. Ele indica aqui. Então esse contator auxiliar ele tem 4 contatos normal aberto. Ou seja, o contator está desligado. Se você vir com o multímetro aqui, ó, entre essa ponta e essa, ele vai estar off, né? Ele vai estar de resistência 0 ali. Então quando ele fechar aqui, que ele vai para o Izinho, né, o I ligado, ele vai aqui apitar, dar um apitar, vai dar a condição que fechou. Então é contato normal aberto. Contato normal aberto, o contator está desligado, ele está aberto. Ele só vai fechar quando ser energizado. Contator relé, ou seja. Então KA1 e KA2 é o meu contator auxiliar. Estou utilizando o contato 3 e 4 aqui, como fosse dele aqui, ó. E o meu KA2 seria um segundo contator para ele fechar ou abrir se vai ser local ou remoto. Então, naquela lógica, quando parte o motor, ele parte já, né? No terceiro vídeo eu vou falar sobre como que eu fiz agora a parte do comando, né? No caso aqui em casa eu fiz com 220, mas o correto é você seguir a NR12, faz com 24 volts, corrente alternada ou corrente contínua, você faz com uma ponte retificador ou uma fonte chaveada que sai os 24 volts corrente contínua. Se você pode usar contator apropriado, comprar contatores de extra baixa tensão, ou até mesmo eu já enrolei bobina de contator de 24 volts para 24 volts, já eu precisei enrolar.
a bobina. Você lá naquela lógica, quando você aperta o botão verde, a botoeira, ele está fechando o contator auxiliar, que é o gira-para, né? Ó, ele está fechando o gira-para. Então o que acontece? Ele fechou o gira-para, então ele só está aqui, ó, gira-para fechado. Então você tem a possibilidade de variar a velocidade pelo potenciômetro. No caso seria no remoto. Por que remoto? Remoto você está utilizando os bornes, as DIs aqui, as entradas digitais. Então remoto você consegue remotamente, longe, por exemplo assim, você já levar uma certa distância o potenciômetro, né? Para você variar a velocidade do motor. Aqui, no caso, nesse caso aqui é no caso de 0 a 10 volts. Tipo 10 volts, frequência máxima. 5 volts, metade da frequência, 0 volt, 0 de frequência. Aí você vai no parâmetro 133 e 134 para você fazer a regulagem. Frequência mínima e máxima. E depois tem alguns ganhos de offset, analógico, essas coisas que eu já tive problema com o CFW08. Então, o que acontece? Quando eu ligo lá, quando eu ligava a botoeira, ele fechava o K1 e já entrava o gira-para aqui já. Aí o que acontece? Lembra? Quando ele batia no fim de curso, ele desliga ele tem que desligar ele cai um contator, mas automaticamente ele fecha o K2 para fechar aqui também, ó. Porque a terceira entrada digital, ela aberta, ela vai estar sempre remoto. Aberto, sempre remoto. Você vai conseguir variar a velocidade pelo potenciômetro. Então, quando ele bate no fim de curso, aquela lógica daquela rebobinadeira de papel, ele automaticamente cai já o contator auxiliar, porém, o contator auxiliar 1 ele cai, automaticamente ele dá um bit, né, que de estado de bit de 0 para 1, ele fecha ele dá um bit no fim de curso, ele fecha o K2 para o quê? Para ele continuar o gira-para. E ao mesmo tempo ele fecha também aqui o outro K2 aqui, ó, para ele passar para local. Então a chave fechada ele fica para local. Aí local ele já fica com aquela velocidade fixa que você parametrizou no parâmetro 121. Porque ele pediu a lógica se poderia fazer multispeed e potenciômetro. Então, tipo, ou você só faz multispeed ou potenciômetro é outra. O potenciômetro é um, o multispeed é outro. Então, essa parte aqui. Aí, por último, aqui eu fiz os jumper, né, lá, ó, para fechar todas aqui, para ver no GND, no ground aqui, que é o 16 do meu inversor de frequência aqui, né? Beleza? Agora a gente vai para os parâmetros. Deixa eu achar aqui os parâmetros. Os parâmetros é esse aqui, ó, que eu utilizei. Que projeto, segunda aula, YouTube, né, rebobinadeira de papel, realizado em inversor de frequência VEG, modelo CFW500. Os parâmetros que eu utilizei é o 220, o 221, 222, 224, 227, 231, 233. Aí aqui, para habilitar entradas digitais, que são aquele inversor são 4. Ele começa do 263, 264, 265 e 266. Aos bornes que eu utilizei, bornes 1 e 16 habilita geral, 3 e 16 gira-para, 5 e 16 local remoto. Local uma posição, remoto outra posição naquela chave. No caso eu fiz com contato do contator auxiliar. 468 é o potenciômetro. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Vamos falar sobre o parâmetro lá, ó. Não é aqui, ó. Primeiro parâmetro, 220, ele pediu 4 aqui, ó. 4 seria aqui, ó, 220, ó. Seleção de fonte local remoto 4. O DIs aqui, ó. DI significa aqui, ó, que eu estou utilizando a entrada digital para eu fazer a variação de local para remoto. Nela, seleção de fonte local remoto, estou utilizando a entrada digital. Então estou utilizando a terceira entrada digital para colocar local remoto. Então habilitado com 4 aqui, ó, 224. Agora o próximo parâmetro lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Próximo parâmetro, ó. 221, a gente colocou 0. 221, 0, ó. Teclas. Olha lá. Seleção de referência de velocidade local.
Seleção de referência de velocidade local. Então são teclas. Para referência local de velocidade, eu coloquei como teclas. Então vai ser variado pela IHM. Então foi colocado como 0. Vou baixar mais aqui de novo aqui, ó. Ó, 221. Vamos para outro parâmetro aqui, ó. Passou. Ó. O 222, o que que é? Ele pede 1. 222 é 1, ó. 222. Seleção de referência de velocidade, né? Lá. Referência remota. Coloquei 1. Então vai lá. Verificar a opção 221. Então coloquei 1 aqui, ó. Olha lá. Seleção de referência de velocidade remota. Olha lá. Ver opção em opção 0221. Então eu coloquei 1. O que que é 1 aqui? Entrada analógica. Lá. Aí 1. Entrada analógica. Então a minha variação de velocidade vai ser pela entrada analógica. Né? Vamos lá agora, ó. 222. Colocou 1, ó. 222. 1 a mesma coisa também. Agora vamos lá no 224. 224. Ó. Seleção gira para local. 224. 224 foi colocado 1. DI, sei lá, seleção gira para. Então, eu estou fazendo o meu liga-desliga, seleção gira para local, pela DI, pela entrada digital. Então, eu habilito como 1 aqui. Né? Opa. 224. Agora o 227. O que o 227 está pedindo? 227. Ó. Seleção gira para. Ó, 227. 1. Seleção gira para. 1. Seleção gira para. Ver a opção 224. Então foi colocado como 1 aqui, ó. Entrada digital. Utilizei. 231. Ó. 231 eu coloquei 0. 231. Função da entrada de sinal analógica. Referência 0, ó. Eu estou utilizando na minha entrada digital o 231 como referência de velocidade. Então vou utilizar a entrada analógica como referência de velocidade. Função do sinal analógico. Coloquei 0. Né? 231. 233. O que eu coloquei aqui, ó? 233. Sinal de entrada analógica. Isso é importante, pessoal. Ó. Às vezes o pessoal lá, 233, eu coloquei 0. Sinal de entrada analógica. O que é 0? Estou variando a velocidade de 0 a 10 volts. Tá vendo? Ó? Você tem a opção de 4 a 20, 10 a 20 e de 20 a 4 mA. Então eu coloquei 0 aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Então é 0. Eu estou variando de 0 a 10 volts para 233. E agora vamos para habilitar as entradas digitais. As 4 entradas digitais que começam lá no 263. Ó. Ó. Deixa eu baixar aqui, tá? Ó, 263. 263, 263. Aqui, ó, começa 263 aqui. Agora é a primeira entrada digital aqui, ó. 263, 263. Função da primeira entrada digital, DI1. O que eu coloquei aqui, ó? Ó, eu coloquei 2. O que é o 2? Habilita geral, tá vendo? Ó, a primeira entrada digital habilita geral, correto? Agora vamos lá no 264, ó. 264, ó. O que eu coloquei no 264? Ó, 264 eu coloquei 1. Olha lá, 264 eu coloquei 1. Ó. 1 eu coloquei como gira para, tá vendo? Ó. Gira para, tá vendo aqui, ó? Coloquei como 1. 264 coloquei como 1. O 265 eu coloquei como 9, ó. 265, 9. 265 como 9. Só se você ver aqui, ó. 265 como 9, ó. Local ou remoto, tá vendo? Então, que a terceira entrada digital, eu coloquei a função da chave local ou remoto. Aberto ou fechado. Então, está utilizando como local e remoto.
E a última entrada digital, ó, que sobrou mais uma, eu coloquei 0. 0 é sem função, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, sem função, tá vendo? E se você for aqui, ó, ele vai falar a mesma coisa, é só você obedecer aqui. Obedecer as 4 entradas digitais. Então, agora... Aí depois você tem que habilitar só o parâmetro 133, que é a frequência mínima, o 124, que é a frequência máxima, rampa de aceleração, desaceleração, o autoajuste, o diagnóstico, colocar a corrente do motor, se você puder colocar rendimento, cosseno φ, fator de potência, o fator de serviço. Quanto mais você incrementar, mais esses valores que é tirado da placa do motor para você ter uma boa proteção no inversor. Para evitar sobrecarga, desarmar essas coisas, dando esses erros, tá? Então hoje foi essa parte aqui. Hoje foi essa parte aqui da explicação do segundo vídeo da rebobinadeira de papel. Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Eu sempre falo pra galera para debulhar, você quer aprender, assim, ler manual, come manual, entendeu? Vai no banheiro, leva o manual para estudar, entendeu? Sempre tem que estar estudando, entendeu? Não adianta querer as coisas assim meio de fácil se você não procurar o caminho certo também. Deixa os comentários, compartilha, deixa aí, deixa o seu like, deixa o seu dislike também, se gostou, não gostou também, mas é isso aí.